Imagine que você é a pessoa mais respeitada desse mundo. A sua presença traz paz, a sua palavra é lei e a sua marca é a limpeza mais pura. Agora imagine que por amor você aceita ser humilhado, aceita ser sujado, aceita ser caluniado, aceita ser jogado em uma cela e lá ficar por 7 anos sem dar um grito. Muitas das vezes a gente reclama de uma fofoca, a gente reclama de uma injustiça pequena no trabalho ou de um dia ruim. Mas o que eu vou te contar hoje não é apenas uma história antiga, imitando, mas sim é a prova de que a sua existência é muito mais forte do que uma mancha que tenta colocar em você. Hoje nós vamos caminhar com Oxalá. Hoje nós vamos contar a sua jornada mais difícil, que foi a prisão no reino de Oió. Você está pronto para entender agora por que no candomblé a gente carrega as águas para purificar o mundo? Epa, babá! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje, como eu falei, a gente vai mergulhar em um dos itãs mais emocionantes da nossa cultura iorubá. Hoje nós vamos falar sobre resiliência, sobre silêncio e sobre a justiça que não falha. Então vamos lá. Tudo começou através de uma saudade. Oxalá, o pai da criação, sentiu um aperto no peito muito grande. Ele queria muito visitar o seu filho Xangô, que governa um reino próspero, lá no reino de Oió. Mas, como todo sábio, ele decidiu consultar o oráculo para entender sobre essa partida, né? Consultar o oráculo de Ifá. Pois bem, a resposta do Ifá foi curta e grossa. Não vá. Se você for, você vai sofrer humilhação terrível. Mas Oxalá é pai, né? E o amor de pai, às vezes, ele fala muito mais alto do que o medo. E por isso, Oxalá pensou, eu aguento. Eu consigo passar por isso. Então ele vestiu o seu branco mais impecável e se colocou na estrada para seguir o caminho até Oió. No caminho, quem que aparece? Exu. Exu veio 3 vezes disfarçado para testar Oxalá. Nessas 3 vezes que Exu veio disfarçado, na primeira ele pediu ajuda porque ele precisava carregar alguns fardos de carvão, depois de azeite de dendê e por último, na última ajuda, óleo. Oxalá, com a sua infinita bondade, ele não negou ajuda. Mas cada vez que ele ajudava Exu, que estava disfarçado, fingindo ser outra pessoa, ele se sujava. Então a roupa dele ficou com manchas pretas, mancha vermelha, sujeira grudenta. Aquele branco majestoso já não existia mais. Ele parecia um andarilho, um homem qualquer, sujo e cansado. Quando finalmente Oxalá avistou os portões de Oió, ele ficou muito ansioso para entrar e infelizmente aconteceu o maior imprevisto, algo extremamente impensável. Os guardas de Xangô, vendo aquele homem todo maltrapilha, eles nem pensaram que poderia ser Oxalá. Eles só pensaram que poderia ser algum ladrão que estava rodeando aquela região. No Itão fala que era um ladrão de cavalos. E como eles estavam procurando esse ladrão, eles nem chegaram a perguntar quem era o senhor. Só prenderam ele. Oxalá não teve direito à defesa,
foi jogado na masmorra e por lá ele ficou por 7 anos. E nesses 7 anos ele não diz quem ele era, só aceitou o fardo. 7 anos se passaram e nesses 7 anos houve uma seca terrível no reino de Oió. As mulheres não engravidavam, a colheita não prosperava, simplesmente morria. E o reino de Xangô estava definhando. Xangô, desesperado, foi consultar o oráculo. E aí descobriu a verdade. Descobriu que houve uma injustiça no seu reino. Que uma pessoa tinha sido presa injustamente. Xangô, desesperado, correu na prisão para libertar o prisioneiro. E ao ver que o prisioneiro era o seu próprio pai, ele simplesmente caiu aos pés de Oxalá e começou a chorar. Pediu perdão, lavou os pés de Oxalá e fez a maior festa em Oió para se retratar com Oxalá. O que esse Itã traz pra gente? Esse Itã mostra que apesar das vezes a gente se sujar ao longo da vida, apesar da gente ter mancha na nossa vida, né? Essa mancha, ela pode até sujar a nossa roupa, pode até sujar a nossa casca, mas ela não suja a nossa alma. Então aquilo que nos suja, só suja por fora. Quem você é de verdade, quem você é de verdade é o que importa. Se você não se permite se contaminar a sua alma, você pode passar por várias injustiças que o mundo, o universo, sempre vai te ajudar. Porque o que importa é o que está na sua alma, não na sua casca. E quem te olha de fora e só olha a sua casca, essas pessoas, elas não merecem estar na sua vida. Oxalá nos ensina sobre o silêncio, sobre a paciência. Ele nos ensina que isso é a nossa arma. É a nossa arma para dizer quem somos nós. Para darmos a certeza de quem somos nós. É uma arma para nos blindar e provar que nós temos uma boa essência. Esse Itã também foi uma grande referência para criar uma das cerimônias tão tradicionais do candomblé, que é as águas de Oxalá. E essa cerimônia, ela consiste em lavar tudo, para que a pureza e a justiça volte a reinar a nossa vida. Se você está passando por uma justiça hoje, lembre-se que a verdade sempre encontra o caminho da luz, assim como a chuva sempre encontra o chão. Então leve esse Itã como um grande ensinamento de como você deve lidar com injustiças na sua vida. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder. E se tiver alguma dúvida sobre outros assuntos, comenta aqui embaixo também. Ou manda mensagem lá no Instagram da Vó, que tá nos comentários, na descrição, né? Que aí eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tá bom? Não se esqueça de continuar assistindo essa série, onde eu estou ensinando sobre cada orixá e os itãs que representam os orixás. É muito importante para o seu desenvolvimento mediúnico. Então vai lá na minha playlist, desculpa pelo barulho, gente, mas dá uma olhadinha lá na playlist que eu criei, onde fala sobre os itãs. E lá você vai aprender não somente sobre o seu orixá, mas os outros orixás. É muito importante para o seu desenvolvimento mediúnico. Se a gente não tem uma base firme e sólida, a gente não consegue crescer de forma constante. Sem uma base sólida, a queda é muito difícil. Então segue meu conselho aí, que você vai se desenvolver muito bem, tá bom? Um beijo, gente. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!